Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje, dia 3 de outubro de 2014. É uma sexta-feira. O verbete é de número 3.164. Ele tem 7 páginas, 54 logias e 22 máximos. O tema, autossuperação da Robex, e foi elaborado pela especialidade autoconsciencioterapia. Quem redigiu o verbete é o neoverbetógrafo Wagner Straczini. O Wagner Straczini, ele é brasileiro, natural de Lucélia, São Paulo. Ele é formado em arquitetura e urbanismo, é graduado, em arquitetura e urbanismo e também em tecnologia de construções civis. Ele é especialista em gestão empresarial e projetos e é tenepsista desde 28 de abril de 2014. A autossuperação da Robex é o ato ou efeito de a consim, homem ou mulher, transpor, sobrelevar, vencer, ultrapassar e livrar-se da condição pessoal de amaurose multidimensional por intermédio do autodidatismo e reciclagens intraconscienciais, validadas pela autoexperimentação sadia. Na pensenologia, nós destacamos o holopensene pessoal da autossuperação da Robex, o holopensene da autoconsciencioterapia, o holopensene do autodidatismo, o holopensene do autodiscernimento quanto à realidade multidimensional, a autopensenização multidimensional, a agenda de autopensenização evolutiva, potencializando a linearidade da cognição. Na fatologia, nós destacamos a sobrelevação dos redutores do autodiscernimento, a auto-organização livre, a autossuperação do paradigma materialista, a autossuperação do restringimento excessivo da intrafisicalidade, a conquista da saída da robotização existencial, o autodidatismo evolutivo, a ultrapassagem do gargalo evolutivo, a desconstrução do monopólio da intrafisicalidade, o juízo crítico perante os acontecimentos cotidianos, a autoemancipação do determinismo mesológico, a autossuperação da massa impensante alienante, a autorrecim antimarasmologia, a evitação de agenda vazia antidesperticidade. Na parafatologia, a autovivência do estado vibracional profilático, a recuperação de cons, a autopercepção parapsíquica, o choque sadio da percepção da autorrealidade multidimensional, o atilamento da interação energética na vida cotidiana, a autocomprovação energossomática, a autocomprovação parapsíquica, a autocomprovação multidimensional e o destravamento parapsíquico da consciência. A gente chama a atenção que o detalhismo tem 14 máximos, o que caracteriza um padrão bem sofisticado, detalhado, do tema. E a gente chama a atenção na argumentologia do parágrafo recursos, sob a ótica da autoconsciencioterapia, o verbetógrafo ele destaca 28 recursos intra- ou extraconscienciais libertadores da robotização existencial. Na remissiologia, nós destacamos abertismo consciencial, autoconscientização multidimensional, autodestravamento, princípio da descrença e reversão existencial. A autovivência do princípio da descrença, condição prioritária para a consciência atingir a autossuperação da Robex, pode dinamizar a lucidez da evolução pessoal e grupal. Você atua escravizado ou escravizada à condição intrafísica sem atentar para a realidade multidimensional? Quais providências vem tomando no caso de identificar sinais de alerta sutis quanto à robotização em si e no outro? Na bibliografia específica, o autor contribui com 8 fontes de referência. Agora vamos ler aqui
a mega-análise elaborada pela equipe de mega-análise Enciclosapiens, que é composta por Marilene Raganin, que está presente aqui, a Pilar Alegre, também presente, e a Socorro Frazão. A multidimensionalidade, multiexistencialidade, multiculturalismo, autopesquisa volicionina, autocura, autoexperimentação, autocomprovação, autorreciclagem e desrobotização, autodidatismo, robexologia, mesmexologia, autoenganologia, autorressexologia, antimarasmologia, parapercepciologia, autoconsciencioterapia, autodiscernimentologia e autoconscienciometrologia. Antes da gente passar, propriamente dito, para a nossa tertúlia, eu queria aqui lembrar assim, os últimos dias da promoção da compra antecipada do Léxico de Ortopensatas, que é a mega obra do professor Valdo Vieira. Eu digo os últimos dias, por quê? Porque ele já foi para a gráfica e a qualquer momento vai ser marcado aí o lançamento deles. O que significa essa promoção? Significa que se você comprar o Léxico de Ortopensatas, que é composto de 2 volumes, se você comprar hoje, antes do lançamento dele, você ganha 20% de desconto. Além, é claro, de entrar já no ambiente, no Holopensene, aí de toda a proteção multidimensional que tem essa obra, né? Bom, os 2 volumes saem de R$ 340 e passa a ser R$ 272. Quem tiver interessado pode entrar em contato com a Editares pelo telefone 45, código de área 21021407, ou pelo e-mail, né, editares@editares.org. Também pode entrar em contato com a Epígrafe, 45, código de área 35250867. E a Epígrafe também tem o Shopcons, cujo endereço é www.shopcons.com.br. E a Epígrafe alerta que o frete é pago pelo comprador. E aí a gente sempre dá aquela dica, ao invés de pagar o frete, pode vir aqui, né, prepare-se, organize-se para vir aqui, passar uma semana aqui no Balneário Energético, que seja o final de semana, e pega o próprio livro, né, e tem aqui um contato aqui com o autor do livro, certo? Bom, se de todo modo não puder vir aqui, não puder entrar em contato com a Editares ou com a Epígrafe, pode também se dirigir a qualquer centro educacional do IPC, que está espalhado aí pelo Brasil todo, e fazer a sua compra antecipada do Léxico de Ortopensatas. Agora, queria saber de você, Wagner, o que te levou a fazer esse verbete e se durante a elaboração do verbete, se alguma coisa mudou para você, se caíram fichas, o que te aconteceu na elaboração do verbete com esse tema? Bom, primeiramente o meu boa tarde a todos, né? Rosa e todos os presentes aqui, os que estão online e os que estão nas outras dimensões também, né? Em qualquer parte aí que a gente não sabe. Eu acho que vale a pena, até antes de falar especificamente do tema em si, eu fazer um pequeno contexto, né, da minha experiência com a pesquisa da consciência, né? Eu tive o primeiro contato com as ideias da conscienciologia há bastante tempo. Eu acho que foi no final do ano de 91, isso acho que são 23 anos. E não foi através de nenhuma pessoa específica, de nenhuma instituição, foi através de uma revista. Eu sempre gostei muito de ler, li muitos livros, né, revistas, jornais, sempre fui assim, voltado para a leitura o tempo todo. Todos os dias alguma coisa eu tenho que ler. E eu me lembro que num final de semana eu passei numa banca de jornal e vi lá uma revista. Essa revista chamava Ano Zero, revista Ano Zero, e ela tinha lá numa parte na capa uma chamada, né, com uma entrevista do professor Valdo. Eu vi aquele senhor ali com aquela barba branca, né, aquela cara de místico, de guru, falei, bom, vou comprar e vou dar uma lida nisso aqui, né?
Quando eu comecei a ler a entrevista, foi aí já que eu comecei a sentir afinidade com as ideias, né? Falei, nossa, isso aqui é familiar, eu estou bastante familiarizado com essas ideias, apesar de não ter tido nenhum contato anterior nessa existência com nada da Conscienciologia. Mas a revista ficou lá, acumulada por um tempo, né? Um tempo depois, uns 6 meses, eu voltei a ler e resolvi ligar para o IPC, que tinha lá uma chamada no Instituto, que tinha palestras, né? Então, telefonei para o IPC e no final de 91 fui lá assistir uma palestra. É justamente naquela época do ano, perto do Ano Novo, que a gente começa a pensar no ano seguinte, né, no balanço existencial, nas resoluções para o Ano Novo. E lá eu assisti as palestras inicialmente, e acho que não é por acaso que está aqui uma das primeiras palestrantes, né, a professora Pilar Alegre, que hoje é o meu pilar aqui, né, sustentação. E a Pilar, o Amin e a Marta Ramiro, que estão aqui, são as 3 pessoas desse tempo, né? E eu, então, participei lá do IPC, fiz os cursos, fiz as dinâmicas, até 1998, de 92 a 98, quando eu fui transferido eu trabalhava numa multinacional, fui transferido para os Estados Unidos e perdi um pouco o contato. Quer dizer, não que tenha havido assim um desvio da minha programação, mas prioridades compulsórias relativas à profissão e familiares. Então, eu tinha lá os livros, o material, de vez em quando lia, mas perdi um pouco o contato. Só foi em 2009, quando já tinha regressado para o Brasil, que eu acessei a tertúlia. Então, eu comecei a gravar as tertúlias, né? E foi num momento particular que eu estava morando numa cidade de onde eu moro hoje, em Sorocaba, tendo que trabalhar em São Paulo. São 100 quilômetros de distância, mas o trânsito faz isso transformar em uma viagem de 2 horas de ida e 2 horas de volta. Então, o que eu fiz? Gravava as tertúlias, ouvi uma tertúlia na ida, uma tertúlia na volta. Aí foram quase 300 tertúlias ouvidas, né? Quando, agora, no final de 2013, eu comecei a escrever um livro sobre antidogmatismo das crenças, da ciência, antidogmatismo em geral, e uma pesquisa conscienciológica, pesquisas, na verdade, que eu fiz durante toda a minha vida. E aqui, numa dinâmica que nós tivemos do livro, dessa exposição que tem em janeiro, né, do livro aberto, que a gente coloca aí no corredor, abre o livro, muita gente veio me cutucar, né? Você não escreve um verbete, você está escrevendo o livro, já tem mais de 100 páginas escritas, o verbete, então tem aí uma forma especial de fazer, uma forma, né? Tem o curso da verbetografia. Então a coisa foi me empurrando assim, até que em fevereiro começava um curso, eu resolvi me inscrever. Então aí recebi muita ajuda, né, bastante ajuda da equipe, que eu sou bastante grato à equipe, né? E durante esse processo da escrita, realmente ocorrem assim os presentes invisíveis, né, o tema do verbete de antes de ontem. A gente realmente recebe aporte, que as coisas caem na mão, você começa a ler, começa a pesquisar, lê uma notícia, conversa com alguém, então os assuntos vão assim caindo na mão, né? E o tema multidimensionalidade foi uma coisa que eu sempre me interessei, e a robotização existencial, em algumas épocas da minha vida, eu vivi robotizado, principalmente quando eu estava assim num processo de trabalho, né, do workaholic, né, totalmente dedicado à empresa, e não prestava atenção nos alertas sutis, né? Então, acho que é um pouco aí do contexto do verbete. Muito bem. Então, ao verbetógrafo, professor Wagner,
Estrangeirismologia, página 16, terceira linha. Quando que irá acontecer o tão sonhado turning point evolutivo da massa impensante? Olha, a massa impensante, existe aí esse conceito, né, da massa impensante, que são as pessoas que obedecem, vivem sem questionamento a críticas, né? Isso a gente vê muito no processo das crenças religiosas, em outras áreas também, mas as pessoas que aceitam as crenças e os dogmas, dogmas inclusive milenares, coisas que foram desenvolvidas na antiguidade, e continuam no processo de continuar acreditando nisso no mundo atual. Esse turning point, ele tem que acontecer primeiro pela imposição da vontade. A pessoa tem que querer, tem que impor a sua vontade, fazer a pesquisa, aquela pesquisa com abertismo, né, consciencial. Ela tem que estar aberta para aquilo que ela vai buscar e vai pesquisar. Se ela encontrar algo diferente daquilo dos valores que ela tem, ela ter a coragem de fazer as mudanças, mudar os paradigmas, né? Tá pronta para pelo menos abrir a hipótese de fazer essas mudanças. Tem uma perspectiva que o professor Valdo faz, não sei se é informado por alguma consciência, de que lá para 2078, 79, é que a coisa vai começar a melhorar. E aí eu penso igual a reação de homeopatia, né? Vai piorar um pouco primeiro. Vai piorar para melhorar. A piora da melhora. Né? Então a reurbanização que a gente está sentindo, os reflexos da reurbanização que a gente está sentindo hoje é isso. É a piora da melhora. Eu acho que um ponto importante também acho que a gente nunca teve tanta informação, né? A era do século XXI, a quantidade de informação que a gente tem hoje para fazer cotejo com os nossos valores é imensa. Então, existem coisas que são insustentáveis. Então, eu acho que com o tempo, a informação, né, isso vai fazendo esse turning point. Continuando em Estrangeirismologia, página 16, quinta linha. Como podemos melhorar o think out of the box da ilusão materialista que cisma em nos engolir? O thinking out of the box da ilusão materialista, né? A ilusão materialista, nós temos a visão da ciência convencional ou até o próprio materialismo, né? A nossa consciência, né, e para alguns ouvintes que não têm ainda a familiaridade com o termo consciência, que a gente pode até falar do termo anacrônico espírito, alma, ego, self, né? Ela não faz parte, ela não está encarnada propriamente dita. Nós ocupamos um veículo de manifestação consciencial, que é o corpo físico, que é restritivo, ele nos restringe muito, né? O corpo físico soma a realidade que nós vemos, né, as dimensões físicas, a visão quadridimensional, altura, largura, comprimento, mais o tempo e espaço, faz com que a gente pense que o que existe é isso, né? Essa que é a realidade e nada mais existe. Entretanto, se a gente começa a estudar, a perceber as sutilezas, né, de outras dimensões, nós sabemos que existem muito mais coisas, né? Então, essa consciência, ela tem que vir, esse turning point, esse thinking out of the box, pensar fora da caixinha, né? Sair fora mesmo dessa caixinha das 4 dimensões, né? Que existem outras dimensões. Então, Fatologia, página 17, final da 4ª linha, em plena época áurea dos Facebooks, da vida como a juventude pode realizar a libertação da escravidão das opiniões alheias.
As opiniões alheias, né? Existem muito hoje os formadores de opinião, né? Então, os meios de comunicação, a televisão, rádio, internet, revistas, artigos, tudo aquilo que é publicado faz com que a gente possa, a partir do momento de pensar criticamente, de criticar aquilo que se lê e não simplesmente ser escravo dessas opiniões alheias. Infelizmente, nós temos, acho que no nosso país, outro dia eu li uma reportagem na revista Veja, que nós temos uma estimativa de um articulista, ele falava nos analfabetos funcionais, né? Dos 200 milhões de habitantes que nós temos, ele estima que 40 milhões de pessoas são analfabetos funcionais. Aquelas pessoas que sabem ler e escrever, assinam o nome, movimenta a conta bancária, o cartão no banco, mas ela não tem uma visão. Se ela lê um artigo, ela lê uma reportagem, ela não faz crítica, ela acaba sendo escrava daquela opinião alheia. Então, eu penso que a informação, o estudo e a mente aberta para a crítica é que vai fazer essa libertação. Na Fatologia, página 17, quarta linha de baixo para cima. Como podemos, dia a dia, ampliar nosso alcance da omnivisão na vigília física? O significado de omnivisão é a visão total, inteira, completa, né? Mas eu penso que mesmo restrito no soma, mesmo a consciência estando restrita, é um pouco do que eu falei agora. Ela tem que ter vontade de buscar o conhecimento, de buscar ler, se informar, né? Ter uma visão mais ampla para buscar essa visão do todo e não só uma visão pontual de alguma ideia específica. Wagner, aqui, ó, por favor, na página 20, a sua listagem, achei ela muito interessante. E aí, se você pudesse especificamente falar, perdão, na página 21, número 19, ela começa na 20 e vai até a 21. Então, número 19, liberdade ideativa. Quando eu coloquei a liberdade ideativa, eu pensei no livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio é a pessoa assumir as rédeas da própria evolução, ela colocar a sua vontade em sincronia com o cosmos. Nós sabemos que cada um de nós somos diferentes, nós temos experiências diferentes e não temos o mesmo nível de cosmoética, porque as nossas vivências anteriores fazem com que a nossa experiência seja distinta. Mas o liberdade ideativa é assumir o seu livre-arbítrio, né? Se ver livre das imposições das ideias alheias com a sua própria vontade e com a colocação de ética, de cosmoética, né? De boa intenção. Uhum. E fazendo um link com o que você acabou de falar sobre os analfabetos funcionais, como você ajuda essas pessoas a adquirirem mais liberdade ideativa ou liberdade de manifestação, de expressão? Eu penso que seria a informação, né? Eu acho que nós não podemos... Eu estou escrevendo um livro sobre a liberdade consciencial e essa é uma dos meus objetivos da programação existencial, de colocar esse tipo de ideia, mas respeitando o nível evolutivo de cada um. Esse é um ponto assim, chave. Nós não podemos omitir aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente recebe de aporte, mas também não podemos ultrapassar o nível do outro. Então, eu acho que a primeira coisa é o que eu faço, fazer uma autopesquisa séria, com boa intenção, baseada em fatos, e mostrar a realidade. E a pessoa aí vai tomar a decisão se ela quer fazer alguma alteração ou não.
Sim. Até porque se nós vamos aos extremos, a gente derrama o que a gente sabe e não ajuda ninguém, né? Exato. Então, essa dosagem, sem sair, né, do limiar correto aí da cosmoética, mas saber a forma ideal de falar e o público que você vai falar. Exato. A luz demais às vezes pode cegar, né? Tanto a gente colocar nos outros e até para a gente mesmo, né? Às vezes nós também não estamos preparados para acessar certas realidades. Então, até onde a gente chega, vamos compartilhar esses achados, essa informação que a gente tem. E eu queria aproveitar também nessa mesma página aqui e te perguntar o item 24. Eu acho que ajudar também na escolha da profissão, né? O que você acha? A profissão, eu coloquei a profissão, né, que seria uma forma de desrobotização ou de evitação da robotização existencial, que é buscar uma profissão cosmoética de interesse evolutivo. Na pesquisa que eu fiz aqui sobre esse assunto, eu indico 2 verbetes da enciclopédia, né? O verbete 2080 se chama Escolha da Carreira Profissional. Então, ele coloca aí uma série, eu não sei quem é o autor, mas uma série de... Sandra Tornieri. Sandra Tornieri, autora do verbete 2080, Escolha da Carreira Profissional. Os interessados podem entrar aí na internet, colocar esse número, e vão encontrar possivelmente a possibilidade de fazer o download do verbete, até também a apresentação dele em áudio e em vídeo no YouTube, né? Quando eu falo profissão cosmoética de interesse evolutivo, eu entendo que são as profissões mais assistenciais, porque é aquilo que dinamiza a evolução são as profissões assistenciais. Então, quais seriam essas profissões? Professor, educador, médico, psicólogo, escritor, né, com tarefa de esclarecimento, cuidador, enfermeiro, enfermeira, conscienciólogo, são todas as profissões com interesse evolutivo. Agora, tem também um outro verbete, que é o 0776, profissões evitáveis, né, que ao mesmo tempo que tem as profissões de interesse evolutivo, tem as evitáveis, aquelas que não vão propiciar a evolução consciencial de forma alguma. Por exemplo, lutador de boxe, essas lutas que nós vemos hoje aí, MMA, né? O que isso traz de evolução para uma pessoa ficar batendo na outra, né? Esse verbete é do professor Valdo. Né, do professor Valdo. Eu anotei aqui, mas eu não tinha o nome do autor. Caçador, né? Caçadas, a gente vê aí nos países ainda da Europa, nos Estados Unidos, uma cultura de caça, pessoas caçando, tatuador, né? Armeiro, piloto de corrida, atividades de risco, né? Sniper, né? Aquele atirador de elite, né? Isso não vai propiciar a evolução. Então, se a pessoa está preocupada com evolução, ela deve pensar bem na escolha da profissão. Você acabou de falar do sniper, fiquei pensando, imagina se uma pessoa dessas recicla, o nível de detalhismo que ele não ia ter, né? Exato, né? Pois é. Agora, provavelmente isso vai acontecer, vai ter essa chance. Tomara, e ela né? vai evoluir. Né? Nem que seja no outro planeta. E tomara que não escolha de novo essa profissão. Né? Wagner, e aí a última, que seria o número 28, ainda na página 21, se você pudesse falar um pouco também, a voliciolina. Eu acho que a voliciolina está relacionada com a vontade, né? Eu acho que a maior arma que nós temos, né, o maior poder que a nossa consciência tem é a vontade. A imposição da nossa vontade tem que estar prevalecendo sempre, senão vai acontecer o contrário, vai prevalecer a opinião alheia e a gente vai ficar robotizado. Bem, vamos aqui ao verbetógrafo, pensinologia, página 17, penúltima linha. Como fazer a agenda de autopensionização evolutiva potencializando a linearidade da cognição? Bom, a questão da autopensionização, o conceito de pensionização, né, pensamento, sentimento e energia. Tudo que
tudo que nós não conseguimos dissociar esse trinômio, ou esse acrônimo que é usado aqui na Conscienciologia, o PENSENE, né? PEN de pensamento, SEN de sentimento e E de energia. Qualquer manifestação que nós fazemos, nós emitimos alguma parcela de pensamento, de sentimento, de emoção, né? E alguma energia vai junto. Então, a agenda de pensenização evolutiva tem que ser de coisas voltadas para o bem, para o crescimento, para o conhecimento, para o esclarecimento, né? Fazer uma agenda, como a gente faz na nossa agenda do dia a dia, das tarefas que nós temos que cumprir. Se nós temos algum tipo de interesse, algum assunto que a gente goste mais, vale a pena anotar esse interesse, né? E em alguma oportunidade reservar um espaço do dia, ou para pesquisar, ou para ler, que você vai estar fazendo a pensenização evolutiva. Poderia comentar a autossuperação da Robex nas projeções e relacionar com as projeções semiconscientes condicionadas à intrafisicalidade? Se nós olharmos para a definição, a autossuperação da Robex é a pessoa que vive no estado de amaurose, né? A amaurose é cegueira, tem a cegueira consciencial, a cegueira moral, bioenergética, motivacional. Mas no caso aqui é a cegueira, a falta de visão, a falta de percepção para a multidimensionalidade. A projeção consciente ou semiconsciente proporciona essa desrobotização, porque a pessoa ela acessa uma outra dimensão, imediatamente ela vai poder perceber e provar para si mesmo que existem dimensões além das 4 que ela está acostumada. Em Recursos, página 20, item 11, cientificidade. Quais dicas práticas para obter autocomprovações científicas de experiências subjetivas? Quando nós falamos em cientificidade, nós, pela influência da ciência oficial, vamos dizer, a ciência natural, a ciência convencional, ela é baseada na parte ainda, nós até estávamos comentando isso do início aqui, o paradigma da ciência convencional, ele é ainda aquele paradigma baseado, proposto por Galileu, lá pelos anos 1600, né? Já são aí alguns séculos em que o paradigma prevalece. O paradigma convencional, o cientista, o pesquisador, ele não é participante, né? Então, como nós podemos dizer que a gente pode fazer uma pesquisa que seja científica? A experiência da consciência, ou a experiência parapsíquica, é uma experiência que, para a pessoa que não vivencia, é uma experiência subjetiva, né? Mas para quem vivencia, por exemplo, nós falamos agora há pouco da projeção. Quem vivencia a projeção, a expansão da consciência, é uma experiência científica. Como ela vai fazer isso? Anotando os registros, né? Ter um caderno de anotações, um caderno que ela pode chamar de pesquisa científica da própria consciência ou da autoconsciência, e ela vai fazendo os registros. Tudo aquilo que ela perceber que seja fora da quadridimensionalidade, ela vai anotando, e essas anotações, ela tem que continuar fazendo pesquisa, pode buscar até a própria ciência convencional para ampliar aquela visão daquilo que ela tem. E com isso, ela vai formando um corpo de pesquisas que ela pode chamar de pesquisa científica. Alverbetógrafo, Sindromologia, página 19, primeira linha. Poderia explicar a transposição da síndrome da Robex, dando ênfase ao que é essa síndrome? Quando nós falamos em síndrome, está na página 19. Na página 19. 19, né? Então,
Síndrome de uma forma geral, ela é uma condição nosológica, né? Uma condição negativa, né? A transposição da síndrome da Robex, quer dizer, quando que eu vou ultrapassar essa condição negativa de robotização? Eu coloquei na minha própria experiência pessoal a autopesquisa, o autodidatismo e a autoexperimentação. São formas assim chaves para se alcançar. Em mitologia, página também 19, penúltima linha, poderia ampliar o conceito de desmitologia pessoal? Eu posso até aproveitar e falar um pouco mais sobre mitos, né? Mitologia, nós temos a ideia de mitos desde a antiguidade, né? Quando não existia ciência, começaram os povos antigos, né? Principalmente lá na Grécia, né? Nos tempos antigos, buscava-se fazer as explicações dos mistérios da existência através de mitos, né? Até um pouco antes, quando houve a fixação do homem, né, da humanidade, através da descoberta da agricultura, né, ela começou a se fixar, né, ela deixou de ser nômade. Então, antigamente ela era nômade, então passava o dia inteiro buscando alimento, coletando alimento, não tinha tempo para pensar em nenhuma outra coisa, era a busca pela sobrevivência. Quando ela se fixou, ela começou a ter algum tempo, né? Começou a ter um tempo, começou a contemplar o universo, contemplar as estrelas, a lua, o sol, e as pessoas começaram a criar histórias para explicar essas dúvidas, esses mistérios. Muitas dessas histórias foram sendo transferidas de uma geração para outra, antes até da escrita. De que forma? De forma oral, né? Então, cada um que recebia uma história colocava um pouco mais, né? Quem conta um conto aumenta um ponto. E isso foi se passando de uma geração para outra, até que isso começou a ser escrito. Começou a ser escrito e foram para os livros sagrados, né? Os livros aí das religiões, das várias crenças, acabaram se transformando em verdades absolutas, mas isso não prova absolutamente nada. O fato disso estar escrito num livro sagrado, não importa se foi inventado há 10 mil, 8 mil anos, é uma história inventada. Agora, ela tinha um propósito naquela época, que era de tentar explicar um mistério. Hoje nós temos a ciência, hoje nós temos informação abundante. Então, a desmitologia é você procurar, através do conhecimento e da informação, se livrar dessas histórias milenares que fizeram sentido, mas hoje não faz mais. Continuando ali, então, a desmitologia pessoal, aparece assim, o poder do mito da vida única. E a gente conhece assim muitas pessoas que não abrem mão assim de ter essa crença de vida única. Pode ampliar esse conceito de poder? A vida única é uma parte, a gente sabe que existe dentro da visão ocidental, né, que nós fomos... a civilização ocidental teve uma influência muito forte do cristianismo, né? Primeiro do judaísmo, depois do cristianismo e o islamismo. E essas três religiões, elas abarcam aí em torno de 4 bilhões, segundo as pesquisas, né? Aproximadamente 3,8, quase metade, vamos dizer metade da população mundial tem essa ideia da vida única, né? Principalmente por influência dessas religiões. As visões orientais
já tem uma perspectiva maior, tem uma perspectiva de multi-existência, de várias existências. A pergunta é como que você pode... É esse poder que a pessoa não abre mão assim de ter essa crença, porque eu penso assim, eu também vivi sobre o poder do mito da vida única nessa existência por uma parte da minha vida, mas o que eu fiz para me livrar desse poder desse mito? Abrir hipóteses que existem outras possibilidades, outras ideias que a gente pode, através do estudo e da pesquisa e da experiência, fazer uma mudança de paradigma. Eu cito aqui um estudo que eu tenho, estou fazendo esse estudo para escrever no livro, é um pesquisador norte-americano chamado Ian Stevenson. Esse pesquisador, ele é um psiquiatra canadense, ele foi radicado nos Estados Unidos. Ele fez uma pesquisa de mais de 40 anos, ele é um pioneiro nessa área. Ele pesquisou 3.000 casos de possibilidades de mais de uma existência, né? E o interessante do trabalho do Stevenson, ele já faleceu, mas ele deixou uma obra que é continuada hoje por um outro psiquiatra chamado Jim Tucker. As pessoas que tiverem interesse, né, podem pesquisar aí na internet, Ian Stevenson e Jim Tucker. São dois médicos psiquiatras, pessoas da ciência convencional, que abriram essa possibilidade de fazer as pesquisas. Agora, o interessante da pesquisa dele é que ele não fica falando de coisas que teve uma vida no Egito há 2.000 anos, coisas que não se pode comprovar. As pesquisas dele são de situações atuais, né? Fica se sabendo de uma situação, ele vai até o local, levanta, faz anotações, registra. Então ele publicou um livro chamado 20 casos, dos 3.000, ele separou 20 casos sugestivos. Ele até coloca isso, porque como ele é um pesquisador cientista da ciência convencional, e a ciência convencional não admite a pesquisa participativa, ele deixa essa hipótese para as pessoas também pensarem lá no trabalho dele. Ele coloca os dados, ele coloca a informação, né? Então, e os casos são... eu já li alguns casos, são coisas impressionantes que a gente vê ali. Então, a pessoa que tem esse mito da vida única, se ela está disposta a abrir, pelo menos, a possibilidade de ter um outro paradigma, um outro parâmetro, uma outra ideia, vale a pena ler esse material e refletir sobre ele. Você pode repetir o nome do pesquisador? Ian Stevenson. Okay. 3.000 casos o termo de reencarnação, que é o termo mais antigo. Ele pesquisou 40 anos. Inclusive, ele tem... Se você pesquisa a biografia dele, ele é conhecido como caçador de vidas passadas, né? E ele recebeu muita ajuda de pessoas, ajuda financeira nos Estados Unidos. O trabalho dele foi feito nos Estados Unidos, numa universidade, eu acho que é a Universidade de Virgínia, e ele recebeu muitas doações para poder viajar o mundo. Ele viajou o mundo, inclusive o Brasil. Nos casos dele, tem 2 casos do Brasil que ele coloca. Então, é uma possibilidade. Em nenhum momento ele fala que prova a existência. Mas as informações que ele coloca ali abre a cabeça, são sugestivas. Vale a pena ler o material. Tem, inclusive, download gratuito na internet. Uhum. Wagner, eu queria te perguntar, na página 19, em antagonismologia, você trouxe aqui o antagonismo, determinismo mesológico, na segunda linha, determinismo mesológico e livre-arbítrio. O antagonismo, quando a gente coloca aqui no verbete, nós estamos falando de conceitos opostos, né? Então, o determinismo mesológico, ele se refere
as condições do meio ambiente que a pessoa vive, né? O meio ambiente cultural, social, familiar, religioso, toda essa influência que ele recebe. Isso pode levar a pessoa a viver robotizada. Ela recebeu aquilo, ela acha que aquilo é o verdadeiro e vive dentro de um processo toda a vida. A oposição é o livre-arbítrio, né? O que é o livre-arbítrio? É a liberdade de escolha. Ele vai impor a sua escolha, a sua vontade, a sua pesquisa, as suas buscas, e vai vencer o determinismo. Então é o contrário. No primeiro, o contexto fala mais alto, e no segundo é a pessoa que se impõe sobre o contexto. Ok, obrigada. Tem um verbete, anotei aqui o verbete livre-arbítrio, né? Não sei se tem o verbete determinismo mesológico, mas tem o verbete livre-arbítrio, é o verbete 2390. É da Luimara Schmidt. Hã? Da Luimara, o verbete. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Tem um verbete chamado pressão mesológica nociva, algo assim. Então, acho que pode fazer um estudo aí desses dois verbetes. Acho que é da professora Flora. Flora. Qual? Chama pressão mesológica nociva. Acho que é Flora. Acho que é esse o nome. Tudo bem? Professor Wagner, fatologia, página 17, final da 4ª linha. Poderia comentar a libertação da escravidão das opiniões alheias? Então, acho que você falou, né? Acho que eu já falei, mas né? Pode ampliar mais, se você... É uma continuidade, as opiniões alheias. Então, é aquilo que a gente estava falando agora há pouco. Vivemos num mundo de muitas influências, né? De mídia, de informação, bombardeio de informação, de formadores de opinião de todo o tempo, né? E que, muitas vezes, a pessoa que não faz crítica, não impõe o seu autodiscernimento, ela acaba, às vezes, pegando a opinião de uma pessoa e seguindo e adotando como se fosse dela, sem fazer crítica. Em parafatologia, página 17, 3ª linha, gostaria que comentasse a imposição da força da paragenética pessoal sobre a mesologia determinista. Ainda é um pouco sobre o assunto, mas aí tem o aspecto da força da paragenética pessoal. Certo. Então, quando na sessão aqui da parafatologia, nós estamos nos referindo ao extrafísico, né? Então, a paragenética, nós entendemos que é aquela genética do nosso psicossoma. Se nós temos 4 veículos de manifestação, né? Soma, o holochakra, o energossoma, o psicossoma e o mentalsoma. O corpo energético e o soma, eles são descartados com a desativação, eles são desativados. O psicossoma, que é o corpo emocional, ou a alma, o espírito, seja lá como seja em outras linhas de conhecimento. Esse registro do psicossoma é o que se mantém. Então, é ele que traz todas as nossas vivências. Quando você está aqui na dimensão intrafísica, óbvio que há uma restrição, há um restringimento, quando há um restringimento para que a gente possa se renovar. Tudo aquilo que a gente fez de certo ou errado, principalmente as coisas negativas, elas, de uma certa forma, são apagadas da nossa memória para que uma nova experiência possa ser realizada. Então, então, se você vive dentro daquele determinismo social, cultural, familiar, religioso, sempre tem lá no fundo a sua paragenética, que ela tem que ser sempre mais forte. Ela tem que se impor, né? Ou então, não, ou a pessoa vai se submeter, vai viver como um autômato, um robô existencial o resto da vida. A paragenética também se faz muito presente quando você tem uma genética, né, familiar.
muito pesada, muito complicada, e você, pela sua própria herança, você sobrepõe aquela genética. Então, você vem com características diferentes do resto da família, então isso fica mais, às vezes fica mais visível, né? Aí eu fiquei pensando, enquanto você estava falando, que o próprio livre-arbítrio deve ser alguma coisa da paragenética, né? Porque como é que você se dá ao direito desse livre-arbítrio, decidir por você mesmo, e outras pessoas não? Isso deve estar reforçado pela paragenética da pessoa, sem né? dúvida, sem dúvida. Wagner, você vai passeando, né, pela história, pela mitologia, é uma beleza isso, né? Eu espero que venham outros, nós esperamos, né, Rosa, que venham outros verbetes. Mas assim, eu quero passear lá na minha casa agora contigo, tá? Então, assim, ó, a página 18, a enumerologia. Eu quero falar sobre dois itens aí. Página 18, tá? A segunda linha da enumerologia. A existência da consciência assoberbada. Assim, Wagner, olha. Então, lá em casa, eu lavo a louça, eu ligo a máquina de lavar roupa, eu coloco o chuchu na panela para cozinhar, eu atendo o telefone, eu varro a cozinha, eu lavo aquela louça que ficou. Isso é um traço de consciência assoberbada? Isso é uma robexis? Isso não deixa de ser? Aqui na enumerologia, né, essa listagem da enumerologia, você vai perceber que eu coloquei enumerações negativas primeiro, nosológicas, né? A existência sem bússola, a existência sem prioridades, a existência escravizada à profissão, hedonista e a existência da consciência assoberbada. É exatamente isso, a consciência assoberbada é a consciência sobrecarregada, né, de atividades voltadas para o intrafísico, e ela tem tanta tarefa, tanta coisa voltada para a vida material, que ela acaba realmente vivendo robotizada. Não percebe Exato. Agora, eu vou dar meu pitaco aqui. Eu acho que a robotização é o modo de ser da pessoa. Porque, por exemplo, a pessoa pode estar fazendo tudo isso e fazendo autopesquisa. Aí ela já não está robotizada. Entendeu? Robotização, para mim, é repetir coisas, porque tem mimeses que são necessárias. Sim. Né? Todo dia você tem que comer, todo dia você tem que dormir. Então, lavar a panela é necessário. Sim. Fazer tudo isso que você falou é necessário. Só que você pode fazer de uma maneira robotizada, que é isso que ele está falando, sem você dar atenção ao extrafísico, à multidimensionalidade. Fica como uma tarefeira. Assim. Como uma tarefeira. Como robô. Você funciona, se puser um robô no teu lugar, vai funcionar igual. Exato. Entendeu? E aí você pode estar ali naquela confusão toda, de repente você vai, quebra um prato, você em vez de pegar e jogar fora, você vai, deve ter, o que aconteceu aqui, é um pequeno acidente de percurso. Eu já fiz isso. Então, mas né? então eu já pensei assim, o que tu estava pensando? Isso. Né? O que tu tava pensando? Aí, nesse momento, você parou de ser robô, porque o robô não pensa. O robô já está programado, né? Exato. Quer dizer, esse a gente tem que voltar sempre à definição, os limites da ideia que a gente quer trazer com a robotização existencial. A pessoa, existe a necessidade de atendimento das coisas físicas, né? Okay. Do corpo físico, da renovação somática, as atividades voltadas para a vida material. Isso é necessário. As rotinas, não estou dizendo que tem que deixar isso de lado, não. É a desatenção aos outros aspectos, as coisas sutis, né? As mensagens sutis, os presentes invisíveis do verbete da professora Kátia. Né? Por outro lado, tem aquelas mimeses que são completamente dispensáveis. E aí não adianta você querer justificar, né, com uma autocorrupçãozinha, achando, não, eu vou, sei lá, como já teve pessoas que já fizeram essa pergunta, eu não sei quando, mas que achava que indo à boate seria muito importante para poder elas trazerem consciências para a TENEPS dela.
Isso é uma autocorrupção daquelas grandes. Ninguém precisa de ir na boate para trazer, para iscar consciência para a TENEPS, entendeu? Então, essas coisas a gente também não está falando aqui. Então, existe aquela robotização de você estar fazendo a coisa que é completamente dispensável mesmo. O que a gente está falando, que ele está falando também é indispensável fazer. Então, vamos fazer sem ser máquina, sem ser robô, entendeu? Pensando, raciocinando. Ainda na enumerologia, gostaria que você falasse um pouco sobre a reciclagem do temperamento, que o temperamento ele é complicado, né, de trabalhar com ele. Então, assim, que dica você pode dar para a gente reciclar o temperamento? Olha, a partir do momento que a gente começa a ter o acesso a experiências ou a sutilezas da consciência, da multidimensionalidade, você começa a adquirir novas sinapses, né? O estudo, a pesquisa, tudo isso cria novas ligações nos neurônios que permite, por exemplo, às vezes uma pessoa muito afobada, muito nervosa, pavio curto, né? É possível, sim, de se reciclar. Existem terapias para isso, existem tratamentos, né, na área de psicologia, tem muita coisa que pode ser, sim, feita para isso. Tudo bem? Você quer perguntar, Renato? Então, na verdade, eu queria até perguntar, tem ligação com a pergunta que ela fez, ali da consciência assoberbada, né? Que ali na fatologia, na última linha, ele coloca assim, a evitação da agenda vazia, antidesperticidade, né? Então, eu fiquei pensando, assim, que eu percebo em mim, também muitas pessoas, né, do meu convívio, que é justamente o contrário, que é uma agenda super cheia, né, super... cheio de tarefas, no entanto, a pessoa não pensa em nada, né? Só está repetindo ali. Então, na verdade, era uma pergunta muito parecida com o que ela ia trazer. Essa questão assim da agenda, não a agenda vazia, mas a agenda sobrecarregada, aquela agenda que não tem espaço para pensar, aquela agenda que não tem espaço para a questão parapsíquica, né? A pessoa está sempre na operacionalidade, está sempre fazendo alguma coisa e não está prestando atenção nos aspectos parapsíquicos. Como que você vê essa questão aí da agenda sobrecarregada? Quando eu coloquei a agenda vazia, antidesperticidade, o que eu quero dizer com antidesperticidade é o egoísmo, são os excessos, né? O egoísmo, o cifrão, né? A excessiva preocupação em ganhar dinheiro, em buscar prestígio, dogmatismo, risco-mania, são coisas que não vão contribuir para o despertamento. Você vai ficar mais embotado, mais robotizado. Tudo bem? Ampliasse. Alô, deu. Na fatologia, de baixo para cima, a sexta linha, quase no início da linha, a rejeição à antropologia. É antropolatria. A antropolatria, desculpa. A antropolatria é o culto do ser humano, né? Desde a antiguidade a gente vê essas situações de divinização, né? Dos santos, dos gurus. O que nós vemos hoje? Os superstars, né? Os ídolos de música, os ídolos do futebol, né? Esse culto dessas personalidades. Eu não quero dizer que nós não devemos... Existe até aquela questão da admiração, o binômio, né? O binômio admiração-discordância. Nós temos que admirar o exemplo de pessoas que têm destaque, né? Mas nós precisamos cuidar para não torná-los santos, gurus ou divinos, ou fã-clubes, o excesso, né? O que eu quero dizer é assim, o excesso. Você pode admirar, olhar, ver a vida da pessoa, algum aspecto que até você pode estar alinhado, mas a excessiva
A adoração é que é o problema, a exaltação exagerada das personalidades. A santificação. A santificação, exato. É isso que é a antropolatria. Né? Tem até uma frase, eu não sei se é um mega pensene do professor Valdo: toda divinização enceguece. Né? Toda divinização enceguece. Então está bem alinhado com a robotização, né? A cegueira. Né? E na parafatologia, na mesma página 17, de baixo para cima, a terceira linha, o autorresgate da procedência extrafísica. Qual é a relação que você fez com esse autorresgate e a robotização? Nós não somos daqui, nós não somos esse corpo. Né? A nossa consciência ocupa esse veículo de manifestação. Nós estamos aqui nesse planeta, nesse veículo, nessa dimensão, nos manifestando, né? Tendo a nossa experiência evolutiva. O resgate da nossa procedência extrafísica é você, por exemplo, através de uma experiência multidimensional, a projeção lúcida, você vai tomar consciência que você não é esse corpo, que a sua procedência é extrafísica. Você vem de fora, não vem daqui. Você não é isso aqui. Então, vamos dizer assim, você dá um valor maior para essa procedência e com isso você vai sair da robotização intrafísica. Exato. Seria mais ou menos isso. Porque a valorização excessiva da intrafisicalidade é que traz a cegueira multidimensional. Tá, obrigada. Ao verbetógrafo, fatologia, página 17, primeira linha. Poderia explanar a sobrelevação dos redutores do autodiscernimento? Redutores do autodiscernimento. Eu tenho uma lista que quando eu escrevi essa acepção aqui, sobrelevação dos redutores do autodiscernimento, no tratado Homo Sapiens Pacíficos, existe uma lista de 100 itens. Né? E eu anotei alguns aqui para servir de exemplo. O primeiro, o acriticismo, a falta de crítica. A assídia, a preguiça. Né? A preguiça de pesquisar, de buscar. A autodesorganização. A bibliofobia, né? A falta de gosto pela leitura. O cansaço. A credulidade, o dogmatismo, tabagismo, álcool, neofobia, quer dizer, todas essas condições negativas em excesso, quer dizer, isso aqui reduz o discernimento. Né? Lembrando que o autodiscernimento é o maior atributo, né, da nossa consciência. Então, esses excessos do intrafísico acaba impedindo que a gente tenha mais discernimento. Em fatologia, página 17, terceira linha, poderia discorrer sobre a conquista da saída da robotização existencial? Houve um fator desencadeante? Conquista da saída da robotização é o princípio da descrença. Eu até tenho isso na frase enfática, né? É o princípio da descrença. Não acredite em nada, tenha suas próprias experiências, né? Então, se você está robotizado dentro de um sistema, de um modelo, de dogma, de crença, seja materialista, religioso, científico, seja qual for, a aplicação do princípio da descrença, de duvidar, né? Tem até um provérbio popular que eu até coloquei também em proverbiologia, né? Quem não duvida de nada, nada sabe. É a dúvida, tem que duvidar, pesquisar, e aí a pessoa vai conseguir sair. Em enumerologia, página 18, terceira linha. Que sugestão daria a consim muito assistencial, mas robotizada, pelos cargos de liderança de extrema responsabilidade para sair da existência
para sair da existência ignorando a multidimensionalidade? Essas perguntas agora vieram de Madrid para você. Você podia repetir a pergunta? Eu também não entendi bem aqui. Na página 18, terceira linha, enumerologia. É um dos itens da enumerologia. Que sugestão daria a Consim, muito assistencial, mas robotizada pelos cargos de liderança, de extrema responsabilidade, para sair, quer dizer, para que ela saia, né, da existência ignorando a multidimensionalidade? Acho que é para sair da ignorância da multidimensionalidade. Esse é uma enumeração negativa que eu coloquei, né? Ignorando a própria robotização. Nós evoluímos, um dos princípios da evolução é a evolução através da assistência, né? Ninguém evolui sozinho. O ermitão, o náufrago, ele sobrevive de alguma forma, né? Mas a evolução, se ele não tiver a interassistência, a assistência entre pessoas, ele não vai evoluir. Como a pessoa é assistencial, tem cargos de liderança, então ela tem que buscar atributos conscienciais. O atributo da liderança, o atributo da cosmoética, o atributo da comunicação, aplicar os atributos conscienciais e esse princípio da descrença, que eu acho também que é uma coisa fundamental, não ficar só dentro daquele modelo físico, assistencial, achando que está ajudando, mas às vezes está fazendo só consolação, não está esclarecendo. Então, a busca da informação. Você poderia ampliar ali na fatologia, no final da quinta linha, a coragem de questionar e superar as aberrações antifisiológicas? Aberrações antifisiológicas. Eu coloquei essa questão da aberração antifisiológica, que é o desrespeito aos princípios da fisiologia, né? Existe até também, como a gente faz o verbete para enciclopédia, a gente procura primeiro pesquisar na enciclopédia o que existe sobre isso. Então, a minha pesquisa mostrou aqui o verbete 396, aberração antifisiológica. O desrespeito aos princípios da fisiologia também leva à robotização. Veja os exemplos: celibato, né? Circuncisão, mutilação genital feminina, que ainda ocorre na África, né? Os colares conjuntos, acho que aqueles na Tailândia, né, a gente vê aquelas pessoas que colocam aqueles colares para... A mulher girafa, né? A mulher girafa, né? Então vai se criando robôs. Então essa é uma aberração antifisiológica. No mundo atual, tatuagem, piercing, né? As pessoas fazem sem a menor autopesquisa de por que estão fazendo, essas né? lutas corpo a corpo também é uma aberração. Uma pessoa ficar dando soco uma na outra, né? Que é um negócio completamente... Se você pensar, eu fico pensando assim, eu vejo as pessoas, eu tenho até na minha família pessoas que têm tatuagem e tal, mas assim, antigamente se usava marcar as pessoas a ferro quando eram marginais, para discriminar na sociedade, né? Eu acho que essas pessoas nasceram com algum trauma e estão querendo agora elas mesmas marcar o próprio corpo, né? Eu fico assim, sem entender muito bem como é que é esse processo, né, da tatuagem. Eu estou falando que tá demais, né? As pessoas estão... Isso é uma aberração, um desrespeito ao próprio corpo, né? O soma é um veículo de manifestação que deve ser cuidado e não mutilado, né? Tatuado, ele não quer saber de receber crítica, né? Ele não aceita a crítica. Então, em cima dessa palavra, eu gostaria, Wagner, que você comentasse um pouco a página 19, ali na metade da folha, fobiologia. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre a anticriticofobia
expandisse um pouco além da robotização, e também sobre a verponofobia, mas mais a segunda, por favor. Anticriticofobia, qual é a outra? Isso. Qual é a outra? Verponofobia, que vem antes dela. É a primeira palavra aí. A verponofobia, ok. Então, quando nós estamos falando aqui, né, em fobiologia, a logia anterior é a filiologia, né? São as duas logias opostas, opositivas, né? A filiologia é a predileção e a fobiologia são as quisilas, as aversões, né? É difícil receber crítica, né? A pessoa tem a autocrítica, ela até pode fazer a autocrítica, mas a heterocrítica, receber crítica não é uma coisa muito simples. Até outro dia eu estava ouvindo aqui um verbete de uma professora de Portugal, e ela falava que lá na cultura de Portugal, acho que o verbete é aceitação cosmovisiológica, né? E ela dizia que fazer crítica é como se ofender uma pessoa. Então, lá na cultura lá da região onde ela vivia, qualquer crítica é vista como uma ofensa, né? E de uma certa forma, como nós temos aí a influência portuguesa, ninguém gosta, né? Ninguém gosta de receber crítica. Então, eu mesmo, às vezes, não sou reativo à crítica, né? Então, me coloco nessa condição também. Não estou aqui para só falar que eu sou santo, não. Então, a aversão à crítica, às vezes as pessoas estão vendo atitudes ou posturas suas que estão completamente fora, né, no caso aqui da robotização, seria uma forma dela ter uma mente aberta, né, de pelo menos considerar, né, uma nova possibilidade. E a verponofobia são as verdades relativas de ponta, que a gente fala aqui na conscienciologia. Verdades que às vezes doem, né, e a pessoa precisa ter essa abertura. Tem que ter o abertismo consciencial, senão vai continuar robotizado. Professor Wagner, Megapensenologia, página 16, penúltima linha. Poderia expandir sobre a megapensene trivocabular, autoexperimentologia, deshipnotização pessoal? Olha, uma coisa é você fazer estudo, fazer pesquisa, ter um conhecimento intelectual, mental, né, e chegar àquela conclusão. Mas se você não experimentar, né, justamente esse é o princípio da descrença. Não acredita em nada, tem as suas próprias experiências. Então, a experiência ela é autoconvincente. Isso aqui é o ponto-chave. A experimentação sadia, a busca pela experimentação. Existem muitas técnicas de experimentação de várias áreas, né, que proporcionam a mudança de pensamento, de paradigma, de modo de pensar e ajuda na desrobotização. Bem, você tem aqui no sinergismo, na sinergismologia, página 17, o primeiro sinergismo. Autodidatismo, vontade de melhorar, contribuindo na autocura da amaurose multidimensional. Aí a minha pergunta para você esse autodidatismo, como é que ele pode melhorar essa vontade de melhorar? Ou seja, porque eu conheço muita gente da robotização que gosta de ler, que estuda sozinho, mas esse autodidatismo aqui, para sair da robotização, não é só o gostar de ler, tem que estar junto à vontade de melhorar, tá certo? Você podia explanar mais isso? O que você pensou quando você fez isso? Sinergia, né, é intercooperação, né? Sinergia a gente fala em cooperação mútua, intercooperação. No meu caso, vou falar do meu exemplo, eu sempre gostei de ler, de estudar, mas eu reconheço que em determinados momentos eu lia só pelo gosto de ler,
né? Pelo gosto da intelectualidade. Eu não estava muito preocupado com as sutilezas, com a vontade de melhorar. Era pelo gosto do conhecimento, né? Então, se não vem essa vontade, né, essa poder da vontade associado ao autodidatismo, a pessoa continua robotizada. Porque o conhecimento gera poder para a pessoa, né? A pessoa que detém o poder, que detém o conhecimento, tem mais poder sobre o outro. E às vezes acaba embotando, né? O conhecimento acaba a pessoa se sentindo poderosa demais e não pensa na melhoria, né? Não pensa naquilo na evolução, no processo de evolução, pensa simplesmente na intelectualidade. Tem um outro binômio aqui que eu achei interessante, fugas evolutivas, balanço existencial. Por que você falou em fugas evolutivas junto com... É o segundo binômio na página 18. Página 18. Binomiologia, o binômio fugas evolutivas, balanço existencial. O que você pensou quando você linkou aí fugas evolutivas com balanço existencial? Bom, o balanço existencial é aquela coisa mesmo até da contabilidade, né? A gente pode associar o balanço contábil, ativo, passivo, fazer aquela lista das coisas conquistadas, das coisas boas, das coisas positivas, as coisas negativas. E quando você faz essa lista, às vezes você não está preocupado em fazer a mudança. Você fez a lista, mas está lá, bom, eu fiz coisas ruins, mas também fiz coisas boas. Então, de uma certa forma, isso é uma fuga, né? Eu coloquei o conceito de fuga até como uma autocorrupção, né? Você também fala da antonimologia, consim eletronótica, barra, né, conscienciológica. Aí como é que você vê isso? Porque elas são diferentes, elas são antagonismo porque são diferentes. Mas, ao mesmo tempo, a gente guarda um pouco de cada coisa. Como é que você vê essa vivência aí desse antagonismo? Então, esse antagonismo, óbvio, eu tenho que estar o tempo todo falando que ele se refere à robotização ou à autossuperação da robotização. A consciência eletronótica é a consciência voltada para o elétron, né, pela matéria, dominada pela vida material, intrafísica exclusiva, materialista. A conscienciológica, ela tem um outro paradigma, né? O paradigma aí é quase que o conflito de paradigma da ciência comum, da ciência natural, que as 4 dimensões, só existe isso, o que existe é a matéria, nada mais, e o paradigma conscienciológico que admite outras dimensões, outras possibilidades, né? Tudo bem. Ana, você quer fazer Na página 17, fatologia, a terceira linha, de baixo para cima. A autolibertação da vida intrafísica quadrimensional. Por favor, explica um pouquinho, assim, ou faz a gente relembrar dessa vida intrafísica quadridimensional. É quase o que eu falei agora há pouco. A vida intrafísica quadridimensional é a vida que é a defendida pela ciência comum, que é o materialismo puro. O que é quadridimensional? Largura, altura, comprimento, são as 3. Mais o outro componente que é o tempo e o espaço. Não? Então, para a ciência convencional, esse é o mundo que existe. Não existe nada mais. Existem 4 dimensões. Mas, se você avaliar bem, pelo menos mais 2 dimensões, não tem como escapar dessas outras dimensões. O estado de vigília física, esse estado que nós estamos aqui agora, né? É um estado, é uma outra dimensão, a vigília, o ser consciente. Nós estamos aqui consciente.
Isso não tem nada a ver com largura, altura, comprimento e tempo. É uma dimensão. Qual é a outra dimensão óbvia? Quando nós estamos dormindo. O sono, o onirismo, o pesadelo, o sonho. Né? Então, mas ainda nem cheguei lá, né, no extrafísico. Vamos supor que o cientista não admita nada do extrafísico. Pelo menos essas duas teriam que ser admitidas. São óbvias, mas mesmo os ganhadores aí de prêmio Nobel, os gênios da humanidade, eles, não vou dizer que ignoram isso, que eles sabem que isso existe, mas eles meio que deixam isso de lado. Né? Muito obrigada. Megapensenologia. Por que você colocou assim, a interassistencialidade evita a ROBEX? Ninguém evolui sozinho. Né? Agora há pouco eu falei do náufrago, do ermitão. Nós precisamos do próximo, né? Nós precisamos do outro para evoluir. A intercooperação, a interassistência é que nos faz evoluir. Por isso que ela evita... Por isso que ela pode ajudar a evitar a ROBEX. Né? Só mais uma perguntinha. Entra no caso o parapsiquismo? Está entrando aí, você pensou também no parapsiquismo? Eu acho que a partir do momento que se começa a ter a interassistência, começa a perceber os alertas sutis, as sutilezas, né, que não são percebidas, elas começam a ser percebidas e levam ao parapsiquismo, sim. Tá. Professor Wagner, página 17, Fatologia, quarta linha de baixo para cima. O alcance da omnivisão na vigília física poderia fazer a expansão do assunto com o tema do verbete? Eu acho que eu já falei isso de alguma forma, mas o que é omnivisão? É a visão mais inteira, a visão mais completa, a visão do todo. Né? Então, o alcance da omnivisão da vigília física. Mesmo restrito, mesmo a consciência estando aqui presa nesse corpo físico, ela tem bagagem, ou tem informação suficiente para poder ter essa expansão. Ela não precisa ficar presa na vida intrafísica. Ela pode buscar, através de estudo, de autopesquisa, de autoexperimentação, um alcance de maior, né? Um pensamento fora da caixinha da vida física. Posso... a respeito dessa condição de conhecer a ROBEX, saber o que é, se há uma gradação nessa superação, nessa saída da ROBEX. Aproveitando a exemplologia, na página 20, que é a mini-autossuperação da ROBEX ou a maxi-superação da ROBEX. Eu acho que existe sim, Pilar. A pessoa pode viver totalmente robotizada e a partir do momento que ela tem uma pequena experiência, qualquer que seja uma experiência que extrapole as 4 dimensões, essa experiência pode ser convincente para ela, vamos dizer, ser assim um ponto de partida, um turning point, um momento de ultrapassagem de gargalo, por menor que seja, ela já começa a perceber que pode existir, ou que existe, dependendo da experiência que ela teve, alguma coisa além do físico. Como é que você vê essa transposição do Megatrafar? No meu exemplo pessoal, eu estou considerando que a partir do momento que eu comecei a perceber essas sutilezas, né, a dar mais importância para essas mensagens sutis ou os presentes invisíveis, eu alcancei essa mini superação, né, que é o verbete.
O verbete já pode ser, né? Uma maxi. Uma maxi acho que ainda não, mas eu acho que já estou no caminho, né? A escrita do livro, né? Sim. O verbete. O primeiro livro ainda não é a obra-prima, né? Ainda não é a obra-prima, quer dizer, que talvez quando eu fizer um outro livro de obra-prima, assim, talvez seja uma maxi, né? Uma mega, então aí é uma mega superação. Saturação. Uma mega superação. Por enquanto eu ainda Sim. tenho aí mini superações e a gente, em alguns momentos, a gente vive ainda alguma forma de robotização. Você não consegue escapar isso plenamente, 100%. Né? Essa questão me veio com a pergunta dela do assoberbamento, porque às vezes as pessoas, quando começam a descobrir esses conceitos, elas ficam tão afobadas que querem de um dia para o outro já se projetar lucidamente, já ter toda a vida organizada para vir para a Foz. Então, isso me veio porque então há uma gradação, que a pessoa, à medida que ela desperta, né, dessa Robex, ela pode ir se planejando e evitar assim muitos atropelos ou assoberbamentos, né, desnecessários. Até porque, como nós já falamos antes, o nível evolutivo varia de pessoa para pessoa. Sim. Então não adianta querer ter excesso de luz, né? Mas aceitar esse nível. Aceitar o seu nível, né? Aceitar em parte. Aceitar, né? Sem aceitar, né? Sem acomodar. Sem acomodar. Senão vai robotizar novamente. Obrigada. Então, em relação a isso, você tem uma teoria aqui, que a teoria está na página 18, na teoriologia. A teoria do descarte do automatismo pensênico. Aí eu fiquei pensando, assim, alguns pensênios automáticos que você tem. Eu pensei assim no devaneio, por exemplo, é uma coisa que pode estar encaixada aqui, né? No automatismo pensênico. Porque, de repente, quando você se depara, se dá conta, você já está devaneando. Então, aquilo vem com automatismo. E aí, a minha pergunta para você é, você conhece alguma técnica, ou você fez alguma técnica para sair desse automatismo pensênico? Primeiro, você já se deparou com esse automatismo pensênico? Tem alguma técnica específica que possa ajudar a gente? Eu não apliquei nenhuma técnica específica sobre o automatismo pensênico. Eu coloquei essa ideia aqui como dentro de uma pesquisa, né? Mas existem muitas técnicas dentro da conscienciologia que permitem modificações de pensamento, né, de reflexões, né? A técnica de autorreflexão. Existe a técnica da... Eu não fiz essa técnica, eu já li sobre ela, tem um verbete, né, o verbete 1076, que é a reflexão de 5 horas, que a pessoa pode fazer, não precisa estar aqui em Foz, em nenhum laboratório, pode fazer em casa, né? A pessoa vai num ambiente, dentro da própria casa, né, se desliga, vamos dizer, a recomendação é que é feita por 5 horas. Né? Provavelmente, se foi feito já, outros experimentadores fizeram isso e chegaram a essa conclusão que 5 horas seria um tempo interessante para fazer. A pessoa vai para o ambiente, se desliga de tudo, desliga rádio, TV, internet, celular, né? Combina com os familiares para não ser perturbado e ela vai fazer uma reflexão, seria até como se fosse uma meditação holofilosófica, né? Algo, né? Não é bem a meditação, não. Eu já fiz essa técnica, é muito interessante. Você leva um tema bem complicado. Leva um tema e vai refletir sobre ele. Você tem muitas inspirações, tem muita atividade. Isso pode até contribuir nesse descarte desse automatismo pensênico. Pode ser uma... E é interessante que, apesar de ser autorreflexão de 5 horas, é importantíssimo que você fique atento a toda a questão energética que você está passando, porque antes de, pelo menos eu vou dizer o que aconteceu, eu penso que pode acontecer com outras pessoas também. Antes de você
passar, propriamente dito, para refletir sobre o assunto, tema desse seu laboratório, você passa por uma reciclagem energética, sabe? Você, por exemplo, tem EVs espontâneos, tem movimentação de chakras espontâneos, até liberar toda a sua... até chegar numa homeostasia um pouco melhor, né, holossomática, para aí você ter uma liberdade pensênica um pouco maior para fazer a autorreflexão sobre o tema objetivo da sua atividade ali. É bem importante, eu acho que vale a pena. Você quer comentar alguma coisa? Eu quero complementar, porque eu também fiz a técnica e eu acho que encaixa bem nesse contexto aqui. Porque você, sobre determinado assunto, no meu caso, assim, era sobre o parapsiquismo, né? Meu autoparapsiquismo. Você tem, vamos dizer assim, um padrão pensênico sobre aquele assunto. E quando você vai refletir sobre aquele padrão pensênico que você tem sobre aquela temática, você vai descobrir, através daquela reflexão, que tem muito mais. Entendeu? Nesse sentido, que para mim foi muito interessante. Então, vamos dizer assim, eu comecei a descobrir que existia muito mais coisas que eu não pensava sobre o assunto. Porque eu tinha aquela, vamos dizer assim, aquela visão meia, sabe, a linha reta ali, certo? Exatamente. Então, eu achei bem interessante por causa disso. Porque vem assim novas informações, você sai com outro padrão pensênico sobre aquela temática ali que você acha que você sabia. Agora, eu tenho uma pergunta, Wagner, que, assim, ó, é o primeiro ciclo seu da página 18. É o ciclo ápice da saturação, início da renovação. Eu gosto muito desse ciclo, mas assim, eu fiquei me perguntando, eu queria saber a sua opinião. Uma pessoa que é robotizada gosta de fazer sempre a mesma coisa. Como é que ela se satura? Como é que ela chega no ápice da saturação? Eu acho que são os excessos da vida intrafísica, né? O ócio, né? A pessoa não faz nada, né? Nunca, isso também satura. Né? Satura. O excesso de trabalho. Parece paradoxal, né? Se a pessoa não gosta de fazer nada, quanto mais não fizer nada, melhor. Mas aí não chega no momento que satura. Mas todo o excesso satura, né? Excesso de comida, excesso de bebida, excesso de sono, excesso de passeio, excesso de shopping, tudo excesso satura. Então chega uma hora que a pessoa quer coisa nova. Quer coisa nova, tem que se renovar. Então isso deve ser algum determinismo assim, íncito de que a natureza ela é evolutiva, né? Ela não fica parada, né? Ela percebe que, olha, eu estou perdendo tempo, a vida está passando, né? Eu estou aqui nesse ócio, na mesmice, então vem a sutileza aí, o presente invisível, né, do amparador para dar uma cutucada e fazer a pessoa se mexer, buscar alguma coisa diferente. Sabe aquela pessoa que você vê, nível assistencial, colocando foco na assistência. Sabe aquela pessoa que ela está robotizada e você sabe que você tem um limite. Como que na tua pesquisa, vamos dizer assim, voltando para o foco da assistência, você vai dar você sabe que ultrapassou aquele limite ali e você vai fazer assistência para ela sair da robotização. Isso, vai. Mas você vai ter que dosar, né? Porque a assistência, né, é complicadinho. E você vai para tirar ela da robotização que ela está. Olha, eu acho que a minha atitude, por exemplo, com a escrita o meu trabalho de escrita, que eu entendo que seja um trabalho da minha programação existencial plena, né? Daqui para frente, que é através da escrita. Seja através do verbete, seja através de livro, artigos ou até palestras, coisas desse tipo. A preocupação de não querer convencer ninguém. Eu acho que esse é um ponto importante. Isso é o que a gente tem sofrido durante séculos e milênios, né? Fazer a cabeça. Eu até coloco na bibliografia algumas anotações do livro da Mabel, as manipulações conscienciais, o quanto a gente é manipulado, o quanto a gente é levado a sistemas de dogmas, crenças e valores, ideias alheias. Então, acho que o que eu tenho procurado fazer, através da minha pesquisa,
é a informação correta, a melhor informação disponível no século XXI, o que existe de melhor, o que existe de mais top, que a pessoa possa ler, refletir e tomar a sua decisão. Não, mas nunca querer convencer ninguém. Então seria o anticonvencimento. Quer dizer, isso a gente já fez muitas vidas, né? Então, provavelmente. Agora é só a informação. Agora é informação qualificada. Ok. Então, voltando ali na página 19, você poderia falar sobre 2 paradoxos que me pareceram que estão relacionados. Estou com o dedo, estou com o dedo aqui no paradoxo para perguntar. Vamos ver só se são os mesmos paradoxos aí. Então, na terceira linha tem o paradoxo de um monopólio da intrafisicalidade não impedir a autoexperimentação multidimensional. E depois tem o outro paradoxo da autoexperimentação da transcendência da vida intrafísica poder não libertar a consim da Robexis. Quando eu coloquei aqui os paradoxos, quase todos, eu fiz essa lista de vários paradoxos, mas a minha inspiração para escrever o paradoxo veio aqui do livro da professora Malo, A Síndrome do Estrangeiro, né? Na página 83, ela fala da síndrome do estrangeiro, no livro todo, óbvio, mas aqui na página 83 ela fala do paradoxo da evolução. O que é esse paradoxo da evolução? É o fato da consciência, né, a alma, o espírito, seja lá como que chamam aí, de uma existência milenar, né, conviver com um soma, com um corpo físico, tão frágil, né, que vai ser descartável. Então é um paradoxo que essa consciência fica restrita, mas não impede, né? Não impede que ela tenha a experiência multidimensional se ela prestar atenção. Você falou que você era de Sorocaba, não? Sorocaba. Então, tem uma pessoa da Alemanha. Da Alemanha? Perguntando para você o seguinte. Ela pergunta para mim, mas eu vou passar a pergunta para você. Pode responder você. Não, porque eu não sei. Gostaria de perguntar se há um grupo em Sorocaba que faça palestras ou de informações sobre a conscienciologia. Você conhece algum grupo em Sorocaba? Não, em Sorocaba não existe nada da conscienciologia. O que existe mais perto de Sorocaba é em Jundiaí. Existe a CIPEC, né, que é uma instituição oficial, aí, uma instituição consciência. Não, já é uma IC. É uma IC, né? Uma associação, uma associação de pesquisa lá de Jundiaí. Eu já tive a oportunidade de participar lá com a minha esposa, fizemos uma parte do curso de cidadania multidimensional, então Jundiaí é bem pertinho de Sorocaba, é possível a gente se deslocar e fazer até lá. Agora, é uma ideia de, quem sabe, num tempo aí, a gente poder levar alguma coisa para Sorocaba. O professor Mário Oliveira já até conversou comigo, se dispondo a levar o 40 manobras. Eu já conversei lá com a Liliana, da CIPEC, de levar algumas palestras. Quem sabe seja aí um projeto para a gente alcançar um grupo lá dessa região, né? Então, falando de Jundiaí, você recebeu 2 perguntas de Jundiaí aqui. Ótimo. Da CIPEC. Quer perguntar? Não, eu estava aqui na hora que a Marilene perguntou para você sobre paradoxos, eu já estava de olho nos paradoxos para te perguntar. Mas ela não perguntou o que eu ia perguntar. O que eu ia perguntar os 2 primeiros. O paradoxo da fartura de informações libertadoras do século XXI, concomitante à existência de consciência em estado de Robex. O que você acha que leva as pessoas a permanecerem na Robex, ainda com essa quantidade de informações que se tem ainda? É por isso que é um paradoxo, né? É um paradoxo. Mas por que você acha? Você vislumbra alguma razão plausível para isso? Não? Eu penso que o fato de a gente viver milênios, né, séculos, dominado por
por dogmas, por crenças, por manipulações, por repressões, né? Isso às vezes faz a pessoa perder o interesse pela... Ela vem para essa vida aqui, né, principalmente agora, ao mesmo tempo que tem tanta informação, tem muito atrativo, né, tem muita atração, que a pessoa fica deslumbrada com as atrações, com as oportunidades de lazer, de cultura, de passeios, de programas por toda parte, e acaba se desligando da consciência propriamente dita, né? Enquanto você estava falando, eu tive uma ideia aqui que eu acho que pode ser isso também. É que essa quantidade, essa fartura de informações, elas por si só, elas são dogmáticas também, né? Mesmo que leve à reflexão, mas levam à reflexão a partir de um paradigma dogmático. Então, eu acho que não faz a pessoa sair, né? Pode ser que seja isso, né? Ela alimenta, ao contrário, alimenta a robotização. Uma outra coisa também é você ver o outro paralelo que a gente pode fazer com a política, né? Que seria uma coisa tão importante para a gente fazer modificações importantes, né, no país, mas tanta sujeira, tanta corrupção, tanta situação absurda que a gente vê, e nós vemos que as novas gerações, a juventude, perde o interesse, estão perdendo o interesse pela política. Então fica aí sempre os mesmos, né? A mesma turma continua dominando. De uma certa forma é um paralelo que eu faço aí. Ontem eu vi o debate dos presidenciáveis, assim, um acusa o outro acusa um fala uma coisa, o outro diz que é o contrário, você fica assim, com quem... Cadê a sua proposta? Cadê a sua proposta e cadê a verdade? Cadê a verdade, né? Cadê a sua proposta? Um está mais preocupado em desconstruir o outro do que construir, né? Mas mesmo assim deu para eu tirar umas conclusões para eu ficar mais tranquila na minha eleição aqui. O paradoxo da fixação intrafísica de vida em vida humana com autoevolução consciencial marcante. Queria que você explicasse para mim o seu entendimento desse paradoxo. É o segundo paradoxo. Segundo paradoxo da... com autoevolução consciencial marcante. Então, segundo o paradigma conscienciológico, né, da multiexistência, nós, aos poucos, as várias experiências que se adquirem em outras existências vão vincando no psicossoma, mas quando chega aqui nessa vida, a gente precisa da renovação. Nós não podemos... o modelo que foi proposto aí pelas inteligências superiores a nós, né, colocam esse restringimento, né, para que a gente possa gradualmente ir recomeçando e fazendo a nossa ficha evolutiva pessoal sendo revisada a cada nova existência. Não, de novo, eu acho que ele é inspirador, porque assim, eu tive uma ideia. O negócio de você voltar sempre para a vida humana, isso é uma Robex, né? Você volta. E você só vai se livrar dessa última Robex quando você virar CL. Que aí você não precisa de voltar de novo. Não, quando atingir o nível máximo da evolução. Mas não é uma robotização, você tem que ficar voltando. Né? Por outro lado, enquanto você está no período aqui intrafísico, é quando você consegue sair dessa Robex. Então é uma Robex entre aspas, né? Você tem que ficar voltando, fazendo a mesma coisa, sem ser a mesma coisa. É como se fosse uma espiral, né? Porque cada vida humana, a ideia é que seja um pouco melhor. Não é isso? Isso. Agora vamos ver aqui, ó, está quase no finalzinho do seu tempo. Eu queria que você falasse um pouco da sua frase enfática. Tem 1 minuto e meio assim para falar. Igual o debate de ontem, você tem 1 minuto e meio para falar. Não, a autovivência do princípio da descrença, condição prioritária para a consciência atingir a autossuperação da Robex, pode dinamizar a lucidez da evolução pessoal e grupal. O pode aí, quer dizer, ele está como, assim, não é uma certeza absoluta, né? É uma possibilidade, é um primeiro passo da robotização, é o não acreditar, mas não é um não acreditar
cético, pessimista, né? Eu não acredito e fim de papo, fica por isso mesmo, não tem evolução nenhuma. Se a pessoa duvida, mas vai fazer pesquisa, vai fazer autoexperimentação, vai buscar ampliação do conhecimento, isso mexe com o grupo. Quer dizer, é inevitável isso, não mexe só com ela, mexe com o grupo. Quer dizer, o exemplarismo pessoal e as reciclagens existenciais e intraconscienciais que ela faz impactam. Eu coloquei o pode porque não é uma garantia que isso vai acontecer, mas é uma possibilidade, como possibilidade, que possibilita. A superação tende, né? A autossuperação da Robex tende a dinamizar. Exato. É uma tendência, é uma possibilidade, é uma abertura de hipótese para que isso ocorra. Bom, nosso tempo terminou. A gente continuaria conversando sobre esse tema por muito tempo ainda, sobre o Robex, sem Robex. Sem Robex, sem robotização. Sem robotização. Com organização, mas sem robotização. Isso. E a gente, então, espera os outros verbetes seus. A gente está vendo o seu livro aí, você já falou que tem vontade de fazer algum verbete próximo aí, com o título do livro, vamos ver se ele sai, né? Vamos ver se a gente aguarda você aí, parabéns pelo verbete, pela defesa do verbete. Você foi um aluno exemplar do programa Vertografia, que você não faltava, eu me lembro, né? Então tá bom, a gente agradece então a presença de vocês, de todos aí que tiveram, teve mais algumas pessoas aí que já tiveram que sair. A gente agradece a participação de todos os teletertulianos com as perguntas, são vocês, né, presentes, os tertulianos, teletertulianos e principalmente aí o verbetógrafo que movimentam, que dão possibilidade da gente fazer o debate, né? A gente aguarda vocês todos os dias, nós temos o debate da tertúlia de 12h30 a 2h30, então a gente convida vocês a participarem, né? E a gente então passa agora para os nossos comerciais. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 10 assinaturas no livro de presença, 27 perguntas presenciais e 17 perguntas respondidas online. Hoje nós temos um recado. A Ana, com a primeira semana da holotecologia. Boa tarde a todos. Eu estou aqui para convidá-los para a primeira semana da holotecnologia em Foz do Iguaçu, Paraná. De 24 a 26 de outubro, o curso Holotecnologia e Cosmovisiologia. Destaques das conferências Zéfiro e a Paraelencologia, Holoteca, Repositório da Cultura Parapsíquica, Bibliografia Internacional da Conscienciologia, Astronomia, Ciência Retrocognitiva. 27 a 31 de outubro, 5 oficinas com temas de trabalho na holoteca, como doações, taxologia e arqueologia, entre outros. De 1º a 2 de novembro, curso de qualificação de holotecários. Abordará temas como acervos de livros e de livros raros, taxologia, acervo digital, expografia, arquivologia, transição de holoteca para o megacentro cultural. Os valores: será o curso de R$100 com direito a ganhar um Homo sapiens reurbanizado ou um Pacífico. Qual o objetivo da semana? O objetivo desse evento é a da sensibilização conscienciológica, no sentido de ampliar o conhecimento dos intermissivistas da CCCI quanto à importância do megacentro cultural. Holoteca como porta de acesso ao intermissivista de vários lugares do mundo. As inscrições serão feitas através do CIAEC pelo telefone 45-3525-2652. Obrigada. Para amanhã, teremos o verbete Reciclagem da Profissão, especialidade Autocoerenciologia, com o verbetógrafo Ailton Maia. Obrigado e boa tarde a todos.